Fala nação, uma boa segunda-feira para todos, uma boa semana. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Mengão que joga nesta noite contra a equipe do Madureira, buscando a vaga na final do Campeonato Carioca, que já está bem encaminhado depois da vitória no primeiro jogo pelo placar de 3-0. Estou trazendo essas últimas informações do Mengão. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos com o vídeo. Para o Flamengo, então, um dos assuntos do dia, o Flamengo entra em campo daqui a pouco com transmissão do Sport TV. Eu vou trazer a Débora Gares, que está lá no Ninho do Urubu, traz mais informações da preparação do Filipe Luís. Ah, não, ela está no Maracanã, desculpa, eu não tinha olhado no telão ainda. Débora, sempre muito bem-vinda aqui no Taon. Bom, o Flamengo venceu por 3-0, mas o Filipe Luís não vai colocar uma equipe exatamente, totalmente reserva. Ele vai aproveitar para fazer alguns testes hoje também, né, minha amiga? Vai fazer uma mistura, viu, Joana? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Vai aproveitar essa vantagem do jogo de ida por 3-0 para poder rodar um pouquinho o elenco, descansar alguns jogadores e, lógico, sempre testar alguns outros. Então, de início, a gente já sabe que os jogadores Léo Pereira e Pulgar, que atuaram os 120 minutos do jogo de quinta-feira pela Recopa Sul-Americana contra o Lanús, não vão ser relacionados para esse jogo. A mesma situação, o Jorginho, que está voltando de lesão, vai ser preservado, fora da relação. Bruno Henrique também, que está tratando uma pubalgia. Aí tem o nome daqueles outros jogadores que devem até vir aqui para o Maracanã, mas devem começar no banco de reservas. É o caso do goleiro Rossi, é o caso do Varela, é o caso do Arrascaeta também. E aí, com isso, a escalação deve ser mais parecida com aquela que enfrentou o Madureira no jogo de ida. O Filipe Luís já tinha feito essa alternativa, né, essa variação no jogo de ida. Deve ser uma escalação mais ou menos assim, ó, o André no gol, Emerson Royal na lateral direita, Léo Ortiz com o Vitão na zaga e o Alexandro na lateral esquerda, Everton Araújo no meio campo com o De La Cruz e o Carrascal ou o Luiz Araújo, que aí entraria um pouquinho mais na frente, Paquetá, Cebolinha ou o Samuel Lino e o Pedro começando aí nessa provável escalação. É sempre difícil, viu, Joana, a gente acertar a escalação do Filipe Luís, mas a gente tenta pelas informações que a gente tem do que vem sendo trabalhado. Você falava de pressão, esse é o momento realmente, define bem, é um momento de pressão por conta desses resultados recentes. No sábado, torcedores foram ao CT Ninho do Urubu protestar na porta do CT, falar contra o Filipe Luís, criticaram a diretoria também, a diretor de futebol, fizeram duras críticas por conta desses resultados. Vale lembrar que no Campeonato Carioca o Flamengo também não vinha tendo um bom desempenho, tá? Perdeu, né, as primeiras rodadas com o time sub-20, apressou o retorno dos titulares, também não fez grandes partidas, ou seja, essa classificação para essa etapa assim mais aguda de mata-mata, ela foi complicada, então é todo um cenário que faz com que agora o torcedor entenda o Campeonato Carioca como obrigação para o Flamengo. Do outro lado está o Madureira, que tem essa desvantagem grande, até está empolgado, viu, porque vem de uma classificação na Copa do Brasil, passou do ABC de Natal, foi para a terceira fase, mas sabe que é muito complicado reverter esse cenário de logo mais. Madureira, inclusive, não vai a uma final de Campeonato Carioca desde 2006, são 20 anos sem que isso aconteça, a última vez acabou perdendo o título para o Botafogo. Mas vamos ter jogo por aqui, bola rolando às 9 horas da noite, expectativa baixa de público, assim como foi no jogo de ida, tá? A gente tem aí uma cerca de 15 mil ingressos vendidos antecipadamente, então uma expectativa aí de um público na casa dos 20 mil. Tem o dia da semana, complicado, tem a bronca do torcedor, né? E às vezes até uma certa confiança de que o Flamengo vai conseguir passar. E quem passar dessa etapa enfrenta o Fluminense, que se classificou ontem para essa final. Se for Fla-Flu, a gente vai reeditar a final do ano passado vencida pelo Flamengo, Flamengo que vai atrás do tricampeonato carioca. Bola rolando 9 horas da noite, Joana, transmissão ao vivo, como você já disse, Sport TV e Premier, vamos acompanhar ao longo do dia. Vamos acompanhar, e o aquecimento começando às 8 horas da noite. Minha amiga, muito bom trabalho para você, trazendo então as informações do Flamengo e da preparação para esse jogo contra o Madureira. Agora é hora de falar. Então, Fla-Flu aí para dar e vender. Mas se a gente tratava o campeonato, o Flamengo de certa forma tratava o campeonato estadual até ali as primeiras rodadas como um campeonato exatamente de pré-temporada, como de certa forma, na minha visão, tem que ser tratado. Agora esse Fla-Flu de decisão do campeonato estadual vai meio que já, para a torcida do Flamengo já virou virou obrigação. Então imagina o Flamengo dando sequência à temporada, se acaba perdendo num Fla-Flu também o título do Campeonato Carioca. Então esse
esse é o molho dessa decisão do campeonato estadual. É o tamanho da pressão que a gente viu, inclusive, na matéria da Camila, como alguns torcedores já estão até protestando, já estão botando o Flamengo em crise por conta de tudo, desses resultados que não vieram até aqui, Joana. Mas olhando até para o jogo já de hoje contra o Madureira, é claro que por toda essa pressão, a gente vê até uma ansiedade do torcedor de ver esse time jogando mais, né? Jogando melhor. E contra o Madureira, a gente poderia imaginar isso, um Flamengo muito dominante, tentando fazer de repente emplacar uma outra goleada, mas a gente deve ter um time alternativo, justamente pensando no que o Pedro já trouxe, né? Um Flamengo que está já olhando para a decisão contra o Fluminense no final de semana, né? Mas até me surpreendeu a prévia da escalação, porque a prévia da escalação, por mais que a intenção do Felipe Luiz seja rodar o elenco e dar oportunidade para alguns jogadores, principalmente na defesa, do meio para frente já não tá tão reserva assim, né? Ou pelo menos a volta do Paquetá para disputar esse jogo que já está decidido, certo? Um 3-0, eu tô com o Pedro, né? A gente não está desmerecendo a campanha do Madureira, mas a gente sabe a diferença de potências que a gente está falando aí, né? De qualidade técnica. Independentemente se o Flamengo vai com o time titular ou reserva, a diferença é muito grande. E já tem um placar. Então, poderia ser até um time com mais cara de reserva, mas, enfim, tem um outro nome ali que eu acho que o que mais me chama a atenção, na verdade, é o Paquetá. Tá nessa prévia, né? Os outros, a primeira linha é totalmente reserva, porque o Léo Ortiz perdeu a posição, o Alexandre também não tá tendo sequência, o Everton Araújo tem jogado como titular e tá bem, né? Então é um outro nome. É difícil apontar os titulares isso que eu ia falar Flamengo, agora. né? Eu olho pra essa escalação... O Pedro não é reserva hoje? Pelo jogo contra o Lanús? Então, mas eu olho pra essa escalação... É difícil, né? Nesse momento, eu não consigo dizer... Por exemplo, eu não consigo dizer que o Alexandre hoje é reserva. Porque assim, o Ayrton Lucas vinha jogando nos últimos jogos, mas a atuação do Ayrton Lucas contra o Lanús foi muito ruim. Foi vaiado pelo torcedor, então, inclusive assim, pelo lance do gol do Lanús. Isso, na verdade, essa escalação, na verdade, pode indicar mudanças do Felipe Luiz pensando no time titular. É claro que a gente só vai ter certeza com a sequência dos jogos. Sim. Mas assim, tem o André, que no lugar do Rossi aí de fato, né? O Rossi é o titular da posição. O Royal jogando ali pelo lado direito. Mas tem várias posições ali que eu acho que pode indicar, de fato, mudanças do Felipe Luiz pensando na sequência do Flamengo como time titular. Até porque hoje você olha para o elenco do Flamengo, até pela quantidade de opções que ele tem, mas pelo desempenho abaixo do time, é difícil você olhar e falar assim, ó, e cravar jogadores titulares. Sei lá, assim, olhando, batendo o olho, cravar titular, eu acho que o Léo Pereira, Rossi e Arrascaeta. O resto ali, todos os 8 jogadores ali, na minha opinião... Acho que Jorginho. Porque o Jorginho tá lesionado, mas tá tudo bem. Jorginho como também, ele voltou já, então já coloco ele. Mas eu concordo com você, ele vai aproveitar esse jogo que já tá praticamente resolvido, né, pelo placar, pela vantagem, para fazer alguns testes, dar alguns minutos para os jogadores exatamente para dar uma recuperada, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido também. E até quando a gente acaba... não sei se de maneira indireta, né, pelo que a gente está imaginando aqui, né, testando possibilidades para o time, acaba, de certa forma, respondendo a alguns desejos, digamos assim, do torcedor que demonstrou no Maracanã. Por exemplo, o Cebolinha jogando no lugar do Samuel Lino, que foi uma reclamação do torcedor contra o Lanús, mais minutos para o Pedro, que é uma falta, né, algo que a gente tem discutido muito, como funciona esse ataque do Felipe com o centroavante de ofício ou com alguém fazendo a função. O Plata foi muito criticado pelas chances desperdiçadas, enfim, acaba dando sequência para jogadores que talvez o torcedor queira ver mais nesse Flamengo, né? Mas eu acho que o Felipe Luiz não se influencia com isso, não. Não, com certeza não. Mas vai aproveitar para dar um pouco mais de minutos para alguns jogadores, aí aproveita e acerta 2 coelhos, né? Porque agrada a torcida, ver o Pedro jogando. Muita gente criticou a escalação do Felipe Luiz na partida contra o Lanús. A ausência do Pedro, a própria ausência do Paquetá, são jogadores que entraram no segundo tempo só. Ele foi duramente criticado nas escolhas que ele fez. Ele explicou que tinha uma questão física também, que ele botou os jogadores que ele achava, que ele pensava que estavam em melhor forma, acho que foi o termo exato que o Felipe Luiz usou. E aí esse jogo contra o Madureira, eu acho que tô com o Pedro, serve para isso realmente, para fazer alguns testes. Mas o ajuste, a principal preocupação é o que vem por aí, não exatamente esse jogo contra o Madureira, que está praticamente resolvido. Tem 2 insistências. Só para lembrar que fora que é uma prévia, né? Sim. A gente tem uma ideia. A gente pode estar errado, exatamente. É uma apuração dos nossos repórteres em cima do que foi a semana, mas lembrado. A gente sabe que o Felipe só decide a escalação depois da pré-eleição. Ele dá a escalação para o time mesmo. Hoje, na pré-eleição, é que ele vai informar para os jogadores quem vai jogar. Então,
sempre tem possibilidade de não ser isso, né? De ser uma equipe diferente. Assim, tem duas insistências, né? Que eu classifico como insistências do Filipe Luís, que eu discordo, assim, veementemente. Falei até, inclusive, isso aqui na sexta-feira, que eu respeito muito a decisão dos treinadores e dificilmente eu aponto que o treinador errou tal coisa na escalação, porque a gente não tem acesso aos treinamentos, então não tem como a gente cravar que esse cara, de repente, ao longo da semana, tá melhor. Destruiu no treino e por isso o Filipe Luís escolheu. Mas desde a temporada passada, tem uma questão pelo lado esquerdo do campo, que na minha opinião, aquela história, né, do campo fala, né, que vem mostrando que o Cebolinha tem atuações superiores ao do Samuel Lino. Claro que o Lino, depois da chegada do Paquetá, se tornou o segundo maior investimento da história do Flamengo, então tem esse peso, mas assim, o campo está mostrando que o Cebolinha tem tido atuações melhores. Na temporada passada até o Cebolinha estava melhor do que está nesse início de ano, mas nesse início de ano praticamente ninguém do Flamengo está bem. E a outra questão é o Pedro. Assim, o Pedro, ele é destacadamente um dos melhores, se não o melhor centroavante tecnicamente aqui na América do Sul. Então, se esse cara tá em baixa, na minha visão, assim, é dever do treinador conseguir recuperar o futebol desse jogador e não simplesmente deixar o Pedro, como a gente viu em vários momentos, o Pedro sendo utilizado como aquele jogador que entra para tentar mudar contexto de jogo, faltando 20, 30 minutos para acabar o jogo. E esse cara, ele é muito acima da média. Então, o Pedro voltando à melhor fase dele, o Flamengo ganha um baita de um jogador. Hoje teremos, então, Flamengo e Madureira decidindo a outra vaga na decisão do Carioca na semana que vem. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-0. Do outro lado teremos o Fluminense. Já já a gente vai falar do outro clássico de ontem que definiu o Fluminense como finalista do Campeonato Carioca.